Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Desejamos a todos um excelente domingo com a paz de Jesus. Que o nosso coração hoje possa estar sereno, possa estar tranquilo e que os nossos pensamentos possam estar mais elevados até o nosso divino amigo. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos convidar a todos para a gente dar sequência à nossa passagem de ontem. Lembremos que ela se encontra no item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual se chama Obediência e Resignação. Ontem nós compartilhamos que ao ler essa passagem, diversas frases ou pontos dela vêm realçando e nos chamando a atenção. É como se para a gente refletir um pouquinho mais a fundo, fosse necessário a gente esmiuçar essa passagem, olhar cada fragmento, cada parte dela. Então ontem a gente trouxe uma frase, aliás, a primeira frase dessa passagem, e nós dedicamos a refletir um pouco mais sobre ela, e hoje não vai ser diferente. A outra frase nessa passagem que chama muito a nossa atenção e que nos concede um olhar mais minucioso e que nos concede também muito ensinamento. Então vejamos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa passagem, é-nos dito: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Vejamos que interessante, porque essa frase, esse trecho do Evangelho, nos destaca que a grande virtude da nossa geração, uma das grandes virtudes, está sendo o desenvolvimento das atividades intelectuais, as quais nos ajudam no nosso progresso como humanidade. Só que o Evangelho vem também e nos atenta, reforçando que o grande vício também da nossa era está sendo a indiferença moral. E para a gente compreender um pouco mais e até mesmo refletir sobre essa frase, vou convidar a todos hoje, neste domingo, para a gente ter o apoio e o auxílio de uma outra grande obra, a qual vai trazer para nós uma pergunta e uma resposta que pode muito nos ajudar a compreender aqui um pouquinho mais sobre essa frase do Evangelho de hoje. Então, vou convidar a todos para a gente ter o apoio do livro O Consolador. Particularmente, eu gosto muito dessa obra, porque é uma obra que traz para nós perguntas e respostas de todas as áreas. Então, o querido benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vem nos esclarecendo, nos ensinando, nos instruindo sobre diversos temas. Esta obra é uma verdadeira riqueza para o nosso coração. Então vejamos que lá no livro O Consolador, na questão 204, é feita a seguinte pergunta para Emmanuel: a alma humana pode se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Olha que interessante essa pergunta que é feita para Emmanuel. É como se, em outras palavras, estivessem dizendo que nós podemos evoluir, podemos progredir, ou seja, nos elevar a Deus, só com os valores do progresso moral, sem os valores intelectuais? Ou seja, a gente se eleva a Deus só em moralidade? E a questão intelectual, então, ela fica de lado, tem que ser deixada de lado? E vejamos que Emmanuel, ele vem nos respondendo e muito nos ensinando. Ele inicia dizendo para nós assim: o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Olha só, Emmanuel já inicia a sua resposta sendo bem objetivo e claro para nós. Se almejamos evoluir, se almejamos o progresso e um dia alcançar a perfeição, nós necessitamos da asa da moral, do sentimento, como também da asa da parte intelectual. Então quer dizer que nós só vamos conseguir evoluir a partir do momento que a gente tiver essas duas camadas sendo trabalhadas em nossa vida. É uma das formas da gente buscar o progresso. E Emmanuel ele continua a sua resposta dizendo: no círculo acanhado do orbe terrestre,
E aqui ele está dizendo que no círculo da Terra, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos aqui examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. E vale a pena a gente dar uma pausa aqui na resposta de Emmanuel e refletir um pouco mais sobre as suas palavras, porque ele vem nos esclarecendo que, olha, o progresso moral e o progresso intelectual são duas grandes chaves que nos levam a alcançar os cumes mais altos da evolução. Mas a gente não pode se esquecer que o progresso moral ele é superior ao progresso intelectual. Olha isso que o Emmanuel nos diz, e aqui vem harmonizando perfeitamente com a parte do nosso evangelho de hoje. Vamos rememorar aqui o que a gente destacou do evangelho. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. Ou seja, estamos desenvolvendo o nosso progresso intelectual. Estamos progredindo. Contudo, o nosso vício está sendo a indiferença moral. Está nos travando é a nossa indiferença moral. Só que Emmanuel vem e nos rememora que a moralidade é superior à atividade intelectual. Ambas precisam ser desenvolvidas, mas a moral é superior às questões intelectuais. Não adianta nada a gente ser um espírito evoluído intelectualmente e a nossa moral ser quase nula. E a nossa moral ser pautada nas baixas paixões, nos desejos perniciosos. E a nossa moral não ser voltada para o caminho do bem. Vejamos só, não adianta nada a gente se desenvolver intelectualmente, mas estarmos estagnados moralmente. Sendo que Emmanuel já nos diz aqui, se a gente quer alcançar a perfeição, a gente precisa dessas duas áreas em desenvolvimento, sobretudo a área moral. E Emmanuel ele vem e ele termina essa resposta, finaliza ela dizendo para nós, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda. É o que nós acabamos de dizer aqui. Não adianta a gente desenvolver a parte intelectual e deixar a moral travada, senão a gente não vai evoluir também espiritualmente. E aí Emmanuel termina na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Olha só, Emmanuel nos revela que um dos núcleos mais importantes que nos ajuda a evoluir é o nosso aprimoramento moral. Só que nós também precisamos do aprimoramento intelectual. Então cabe a nós, aqui na Terra, reconhecer a força dessas duas grandes potências que podem nos auxiliar no progresso, tanto as questões intelectuais quanto as questões morais. Contudo, por muito tempo e por muitas vidas, a gente veio com o que o Evangelho mesmo nos diz, né, com esse vício da indiferença moral. A gente veio focando apenas nas questões intelectuais, materiais e físicas, no desenvolvimento apenas da matéria intelectual, sendo indiferentes com a moral. E isso entrava a nossa evolução. Então, se almejamos evoluir e se almejamos sair um pouquinho melhor dessa vida do que quando entramos, é indispensável que a gente se dedique sobretudo à aquisição dos valores morais. Porque os valores morais, como Emmanuel nos diz, olha só, eles representam o núcleo mais importante das energias evolutivas. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi a nossa mensagem deste domingo. Nós agradecemos a todos que estiveram aqui conosco neste momento que nós nos dedicamos a aprender um pouco mais, nesse momento que a gente abre o nosso coração para acolher o ensinamento de Jesus, dos bons espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias,
a todos os corações que estiveram aqui, nos ouvindo e nos acompanhando. Agradecemos a todos, fiquem em paz, que assim seja.